governo que eles estavam pensando numa proposta de recuperação salarial para os próximos 3 anos. Nós, todos da comissão, junto com os deputados, a gente colocava que isso não resolve o problema imediato, que nós temos um problema imediato, que é a questão dos 26% e a antecipação de todo Nova Escola para Todos. Inclusive a gente alertava que na tabela que o governo divulgou, o nível 1 e o nível 2 não estavam contemplados, e isso representa uma parte significante da categoria. E a partir daí a gente fez aquele embate, os deputados ajudaram muito na questão de se ter uma audiência com o governador, que se ali não podia, ali existia um problema, o governo simplesmente não foi, e que se o André e as lideranças, os deputados, não conseguiam responder pelo governo, se tornava mais necessário ainda essa reunião com o governador. Para que as pessoas fiquem claras, cientes do seguinte: o que teve de novo nessa audiência? Isso um pouco que o Carlos Henrique colocou aqui agora. O André Corrêa dizia que o governo estadual tem para apresentar e apresentará um plano de recuperação salarial para os próximos 3 anos. Nós colocamos dizendo o seguinte: quando vai apresentar e o que isso significa? Qual é o percentual? O que isso tem a ver com incorporação do Nova Escola e remuneração variável? Aí ele dizia: não, essa história da recuperação salarial não tem relação com a remuneração variável, não tem relação com a Nova Escola, é outra coisa. E aí, mas quando é que o governo vai fazer isso? Aí ele dizia que o Risolia, como um economista, só gostava de apresentar as coisas quando tinha muita segurança dos números, do orçamento e etc., que não tinha número para apresentar agora e que abriria uma mesa de negociação depois que nós saíssemos da greve. Eu não preciso dizer tudo o que a gente disse, não foi exatamente um A igual a vocês, mas as interjeições foram um pouco mais ríspidas, foi o alfabeto inteiro, para dizer que, na verdade, isso não era assim que funcionava a coisa. De que se o governo tinha uma proposta, ele tinha que apresentar. Apresentando a proposta, a Assembleia avaliaria o que fazer com ela. E não dá para ser o contrário. De promessa, a gente já estava cansado e o governo teve um mês, a gente ficou um mês em estado de greve para apresentar alguma coisa antes da gente entrar em greve e não apresentou. Portanto, agora o governo tinha que apresentar algo para que a gente pudesse avaliar. Não dava para pedir para suspender a greve só com a intenção de anunciar um plano de recuperação salarial para os próximos 3 anos. Esse é um elemento importante. Para além disso, nós apresentamos ainda algumas coisas que são imediatas e que podem dar algum resultado, como por exemplo, o fim da exigência do estágio probatório para o enquadramento por formação e para o adicional de mestrado e doutorado. Apresentamos isso. Apresentamos a questão de que agora, como adiantou do funcionário administrativo todas as parcelas do Nova Escola, faltava só R$12 para o vencimento ficar equiparado ao salário mínimo. Que isso nem era tão econômico, mas simbolicamente, politicamente era importante, que o governo podia avançar nisso, além do descongelamento do plano de carreira. Ele ficou de ver. O auxílio transporte para os animadores culturais, que foi cortado, autoritariamente. O cartão cultura, o cartão qualificação, que ele fosse estendido para todos, funcionários, aposentados, animadores culturais, licença médica, etc. Nós apresentamos